Bom dia, quarta-feira, 30 de maio de 2012. Bom dia, está no ar o Hit Notícias, informação a todo tempo. Uma operação da Polícia Federal realizada em 3 estados brasileiros prendeu 17 pessoas. Todos os detidos são acusados de pertencerem a uma facção criminosa que atua nos presídios paulistas. A Operação Leviatã da Polícia Federal. O governo definiu a renda per capita da classe média brasileira entre R$300 e R$1.000. E mais da metade da população se enquadra nesta classe. A classe C é representada no Brasil por cerca de 54% da população. Quase 14 milhões de domicílios no Brasil têm serviço de TV por assinatura. A informação foi divulgada ontem pela Anatel. O número corresponde à presença do serviço em 23,6% das residências. Não deveria ser assim, mas todos os dias moradores de Teixeira de Freitas, na Bahia, reclamam do atendimento e dos serviços prestados nos postos de saúde. Exatamente, mas 9 deles, pelo menos, a situação vai poder melhorar. Quem busca atendimento nos 35 postos de saúde de Teixeira de Freitas... Veja a seguir. Exposição interativa convida visitantes a refletir sobre o seu papel no planeta. O Hit Notícias volta já. O Sudão do Sul acusou o Sudão de lançar bombardeios em seu território. A ação põe em risco a retomada das negociações para evitar uma guerra entre os dois países. O ataque, que ainda não foi confirmado, aconteceu horas antes de os vizinhos se sentarem para as primeiras negociações diretas. As ações do Facebook, que iniciaram sua negociação valendo $38, fecharam ontem abaixo de $30. Uma série de terremotos sacudiu a Itália. O último aconteceu ontem na província de Modena, a mesma atingida por outro tremor em 20 de maio, que causou 7 mortes e deixou cerca de 6.000 desabrigados. Além de causar mortes e perdas materiais, a tragédia deixou a população apavorada. Muitos não sabem o que fazer. Em San Felice sul Panaro, todo o centro da cidade precisou ser evacuado para que as equipes de emergência avaliem os danos. Mais 2 pessoas foram encontradas mortas e subiu para 17 o número de vítimas do terremoto que atingiu a Itália. Há pelo menos 14.000 desabrigados. A atriz americana Angelina Jolie participou do lançamento de uma campanha britânica contra o abuso sexual em zonas de guerra. A iniciativa é do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. No lançamento da campanha, o ministro de Exteriores britânico disse que ficou chocado quando soube que apenas 30 pessoas foram condenadas até agora, diante de 50.000 denúncias de estupros cometidos durante a guerra na Bósnia nos anos 1990. Ele destacou que há relatos de atos semelhantes acontecendo na Síria. Já Angelina Jolie disse que o mundo precisa agir para prevenir, combater e auxiliar as vítimas de violência sexual. A campanha marca a estreia da atriz americana como diretora. Ela conduziu as filmagens de um longa que conta a história de amor de uma jovem muçulmana e um jovem sérvio durante os conflitos da Bósnia entre 1992 e 1995. As filmagens ocorreram em diversas zonas de conflito, como Iraque, Sudão e Líbia. Agora nós vamos falar de uma exposição interativa que está ocorrendo no Rio de Janeiro, que promove uma reflexão sobre as formas de tornar o planeta mais sustentável. Logo na entrada, um painel mostra diferentes visões da Terra. Esta edição do Hit Notícias termina aqui. Depois do intervalo, nós voltamos com a edição do Jornal Toda Hora. Até já. Mitt Romney vence primária no Texas e garante candidatura contra Barack Obama. Ataque da OTAN mata o número 2 da Al-Qaeda no Afeganistão. Estados Unidos e mais 9 países expulsam representantes diplomáticos sírios. Policiais da Rota são presos suspeitos de torturar prisioneiro em São Paulo. Goleiro Fábio Costa sofre acidente de carro no Rio de Janeiro. Justiça concede liberdade, mas ex-goleiro Bruno vai continuar preso. Senador Demóstenes nega acusações e diz viver pior momento da vida.
E conheça o projeto Gira Brasil, que deixa a cidade de São Paulo mais ecológica. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Toda Hora. Bom dia. Bom dia. Policiais da Rota foram presos suspeitos de torturar e matar um bandido na zona leste de São Paulo. Os PMs participavam de uma operação para deter uma quadrilha que queria resgatar um preso. Um fuzil, uma submetralhadora. Um homem de 32 anos que manteve a filha refém durante mais de 12 horas se entregou ontem à polícia. O crime aconteceu em Samambaia, a 25 quilômetros de Brasília. O pai, que seria usuário de drogas, teria colocado a companheira para fora de casa após uma briga e manteve a criança de 1 ano e meio refém com o uso de revólver e facas. A Polícia Civil de Pirajuí, interior de São Paulo, investiga um suposto uso de pombos para transportar celulares para a penitenciária Dr. Walter Faria Pereira de Queiroz. 2 pombos foram encontrados com espécies de mini mochilas amarradas ao corpo com um celular em cada. Segundo a polícia, um dos aparelhos estava com chip e a instituição solicitou à justiça a quebra de sigilo do telefone para descobrir quem é o proprietário e as ligações registradas. Em um depoimento que durou mais de 5 horas, o senador Demóstenes Torres, de Goiás, que está sem partido, rebateu no Conselho de Ética do Senado todas as acusações dos parlamentares. No depoimento, que começou por volta das 10 da manhã e terminou às 13h30 da tarde, a CPMI, que apura o elo do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários, aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da construtora Delta. Segundo a Polícia Federal, a empresa repassou dinheiro para companhias fantasmas que abastecem o grupo de Cachoeira. No próximo encontro da comissão, marcado para 5 de junho, os deputados devem votar a convocação dos governadores do Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, todos eles suspeitos de envolvimento no caso. No programa Café com a Presidente, Dilma Rousseff explicou ontem algumas iniciativas para melhorar a vida das pessoas que sofrem com a seca que atinge o Nordeste do país. No Nordeste, por exemplo, estamos levando assistência técnica, sementes, recursos. E agora você confere a previsão do tempo para hoje em todo o país. Uma massa quente e seca se intensifica sobre o Brasil. A seguir, o treino da seleção para o amistoso de hoje. O Brasil vai ter Neymar e Rafael contra os Estados Unidos. Os detalhes em instantes no Jornal Toda Hora. A Colômbia elevou o nível de alerta de erupção no vulcão Nevado de Ruiz. Cinzas expelidas pelo monte alcançaram centros urbanos. O monte começou a emitir cinzas, obrigando as autoridades a restringir as operações aéreas. Um ataque da Aliança Militar do Ocidente no Afeganistão matou um dos principais chefes da rede terrorista Al-Qaeda. A OTAN afirmou que civis não foram atingidos e que o bombardeio com um avião não tripulado